nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita.
na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. é Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos em mais um programa da Juventude com a equipe da área Coronel Massô. Está aqui ao meu lado a irmã Juliane Jacques e a irmã Samara Zanini. Paz, Senhor, irmãos. Hoje nós iremos falar sobre a influência da carne na tecnologia e o tópico de hoje é sobre o ciclo vicioso da exposição. Juliane, tu. Irmãos, a gente escolheu esse tema e veio várias confirmações, né? Foi uma sugestão do nosso líder, mas veio várias confirmações, o próprio retiro foi falado sobre isso. E a gente sabe que esse tema ele é muito expansivo, né? Então a gente escolheu um tópico por vez de cada live que a gente vai falar sobre os outros tópicos dentro da tecnologia.
E a gente hoje escolheu falar sobre a exposição. E a irmã Samara, ela vai falar o conceito do que é a tecnologia, para que nós possamos entrar, então, dentro do tema. Então, irmãos, a tecnologia ela foi desenvolvida, foi criada, né, para resolver problemas. Ela foi criada para facilitar a nossa vida. E só que ela abrange vários tópicos, né? Várias tecnologias. Existe a tecnologia da educação, tecnologia da aplicação, existe a tecnologia da comunicação, que é o que nós iremos falar. A tecnologia ela abrange desde o ela foi, na verdade, criada, né, para solucionar um problema. Então, desde a ideia da solução daquele problema até o final da execução, se chama tecnologia, né? E no exemplo que a gente pode usar seria o aparelho telefônico, né? Que ele foi criado devido no início de para solucionar um problema, e hoje é muito usado, né, dentro do nosso meio, nós utilizamos muito. Então, nós iremos falar hoje sobre a exposição de nós usarmos a tecnologia de uma forma, talvez, inadequada, né? Irmã Juliane? E nós escolhemos Provérbios 9 como o tema central, né, versículo do tema central do nosso estudo. Mas a gente acha muito importante discorrer todos os versículos, porque a gente quer ver o contexto e trazer o que Deus quer falar conosco através deste capítulo, deste livro, né? Então, os irmãos que tiverem a Bíblia, a gente pede a gentileza que os irmãos abrem na sua casa e vamos, né, conversar um pouco sobre esse capítulo e sobre o que Deus quis falar conosco nessa noite. Provérbios 9, 1 nos diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde alturas as cidades, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam seus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçada, é nércia e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, de uma maneira resumida, para que caiba dentro do tempo que foi nos estipulado, nós vamos falar sobre esses 2 convites que são feitos aqui em Provérbios 9. Né? O primeiro convite se faz pela sabedoria, né? E nesse convite, que é a sabedoria do Senhor, ele prepara uma grande festa, né? E a sua provisão é farta. Ele convida as pessoas, a organização dessa festa, a gente vê que é com antecedência, é tudo com ordem, é com decência. Ela chama lá as suas criadas para ajudar na organização. Ela prepara o alimento, né, para oferecer a fartura. Ela convida com antecedência, ela chama o povo simples e ela também dá uma diretriz. Você pode ser convidado, mas para isso você tem que deixar o insensato. Então a sabedoria, ela organiza uma festa com ordem e decência,
com regras, né? E lhe oferece uma fartura. Vai saciar a fome, né? Ele tem esse alimento para saciar a fome, mas tem uma organização, existe uma regra para que seja tudo organizado. E também existe umas orientações. Você pode fazer parte dessa festa, você que é simples, você pode até não ter entendimento, mas você precisa deixar os insensatos. Então você vem para essa festa. E essa festa, ela é considerada, ela representa, né, essa sabedoria do Senhor. Então é o próprio Deus que nos convida para participar dessa festa maravilhosa que vem da sabedoria do Senhor. Já a segunda festa, ela foi convidada pela insensatez, né? Existem outras Bíblias que diz que fala que a loucura também é representado pela loucura. Então, a insensata, a louca, é diferente. Ela, ao invés de ir lá fazer um convite com antecedência, não, ela fica lá parada na frente da casa, sentada numa cadeira, e vai chamando quem vai passando por ali. Vem, pode vir. E ela promete um banquete. Tem um banquete, existe uma promessa também. Existe um convite também. Mas esse banquete, ele é doce, ele parece prazeroso, mas ele é roubado. Não é algo que ela preparou, que ela organizou. E o caminho é de morte. Então, o que representa essa loucura, né? Esse desequilíbrio, essa perda de consciência é o que representa a loucura. E o insensato é a mesma coisa, é o que falta razão, falta juízo, né? Falta o bom senso nas decisões. E isso, o que representa? A insensatez, a festa da insensata representa o quê? Representa o pecado. Porque essa mulher, ela representa uma adúltera, né? As adúlteras ficavam paradas na frente de casa e ela chamava os homens, ela chamava as pessoas e ia seduzindo eles para que eles entrassem para dentro da casa dela e participassem daquela festa. Uma festa que tinha liberdades, que não tinha regras, que podia chegar da maneira que você quisesse, né? E tinha libertinagens essa festa, havia roubos, né? Parecia muito prazeroso, então representa o pecado. Existem 2 caminhos, né? Essas festas representam 2 caminhos. É o caminho da sabedoria, onde é convidado pelo Senhor, mas você vai ter que se submeter a regras, se submeter à vontade dele, a se submeter a colocar freios nas suas vontades, né? Mas que tem uma fartura, existe uma fartura, mas é algo produzido por Deus, é dado por Deus. E também tem a da insensatez, a loucura, né, que nos leva para um caminho de morte, que é muito prazeroso, que é muito bom, porque não te coloca limite, não te coloca freio, tu faz o que tu quer, da maneira que tu quer, do jeito que tu acha que é bom, né? Então, é muito mais prazeroso, né? Tu se sente mais atraído. E essa é a vontade, essa é o caminho da loucura, é te seduzir, é te cativar, mas o fim é a morte. E a irmã Samara, ela vai dar continuidade falando sobre aqueles que escolhem a influência, né, da carne, que é seduzido pelo pecado. E a irmã Jennifer vai falar sobre aquele que escolhe o caminho da sabedoria, que escuta a voz do Senhor. Então, irmã Samara, nos fala um pouco, então, a respeito daquele que escolhe o caminho, né, da loucura, dentro do tema que nós escolhemos aqui, aqueles que buscam a loucura nas suas decisões na hora de postar alguma coisa, na hora de compartilhar algo, utilizando a ferramenta da tecnologia. É verdade. Aquele que é insensato, ele é guiado pela sua carne. A sua maior motivação é a carne. Então, ele se expõe de uma maneira carnal. Então, aquele que talvez posta para ganhar aplausos, para ganhar elogios, para ganhar ali um comentário, né? Aquele também que se expõe, talvez coloca ali um versículo bíblico, mas não é real aquilo. Às vezes, alguns irmãos, né, acabam se expondo de uma maneira errada, usando a insensatez
E eles acabam postando aquilo que talvez não é uma aparência que eles querem mostrar. A insensatez, por tu agir na carne, ela te cega de uma maneira. E é como vários exemplos, né, que nós temos no dia a dia, no decorrer, porque às vezes nós postamos talvez uma foto ou algo que depois no nosso meio acaba gerando prints, acaba gerando fofocas, acaba gerando coisas carnais, né? Porque uma coisa leva a outra, né, irmã Juliana e irmã Jennifer? Sim. E uma coisa interessante que o insensato ele não gosta de ser repreendido, ele não gosta de ser corrigido. Então, às vezes, a gente está escutando, olha, não posta tal coisa, não se expõe, né? Uma coisa que eu quero taxar aqui, irmãos, deixar bem claro que a gente não está dizendo que os irmãos estão pecando em colocar uma foto com a família, foto dos filhos, foto, né, com os amigos. Não, não é esse o nosso foco. O nosso foco é falar sobre a motivação, o que te levou a colocar a influência da carne em todas as coisas que tu compartilha nessa ferramenta. Porque muitas vezes, quando é gerado na carne, tem um resultado na carne. Quando a gente posta algo, compartilha, né? Quando a gente expõe algo do nosso coração, porque a gente está expressando muitas vezes através de uma fotografia, né? Através da arte, né? Dentro da comunicação, a gente quer mostrar alguma coisa, a gente quer compartilhar, a gente quer dizer alguma coisa, porque a gente está se comunicando. Mas existe uma motivação e existe uma influência. O que te influencia e o que te move. É o que a gente quer tratar aqui, né? É verdade. Às vezes nós postamos alguma coisa. Hoje em dia existe muita política do cancelamento, né? Então, dependendo daquilo que nós postamos, nós somos taxados como carnais ou somos cancelados, né? E também tem o outro lado, que é quando a gente se expõe de uma maneira também certa e acaba virando um influencer, né? Alguém que fica na mídia e é muito bem visto. Então, existe 2 pontos e nós precisamos ter o discernimento e não ser um insensato. Agirmos com a sabedoria. Existe também, né, a influência do insensato, do louco, não só naquele que se expõe em postar. É verdade. Né, que é um ponto muito importante, mas aquele que de alguma maneira alimenta essas postagens. Porque para alguém é uma ação, uma reação. A gente posta, a gente espera uma reação. Sim. A gente espera visualizações, a gente espera algum retorno. E eu vejo que as pessoas, elas criticam muitas vezes quem posta, mas elas visualizam, elas printam, elas compartilham, né? Fica como se fosse um entretenimento, né? O crente às vezes não vê série, não vê TV, mas fica ali olhando a vida do outro como uma forma de entretenimento, né? Vamos ver o que o fulano tá fazendo. E aí vai lá e gera uma murmuração, gera uma discussão em torno daquilo, gera uma fofoca. Então, é algo vicioso, né? Um retorno, uma ação, uma reação. Sim. Né? De certa forma, muitas vezes as pessoas até julgam, né, os irmãos pelo fato de, o irmão postou algo e tal, mas o que você também foi motivado a olhar? Aquilo. O que te motivou a olhar a vida do irmão? O que te influenciou a olhar a vida do irmão e julgar o irmão? Então, eu acredito que também nós precisamos ter cuidado nessa área, né, para não sermos motivados a não postar o que vai desagradar a Deus, assim também como olhar aquilo que para nós parece que foi algo que o irmão postou e o irmão tá postando porque tá na carne, mas aí a gente acaba julgando mesmo não tendo postado nada. Participando, né, daquela ação na carne, né? A gente acaba participando juntos, porque Deus tá olhando, mas tu tá vendo, tu tá compartilhando, tu tá falando, né? Tá agindo e tu tá errado postando, também. porque quem posta também tá gerando alguma coisa, tá se colocando no lugar onde tu tá se expondo a isso, a críticas, né? A exposição a isso, a comentários. Então, é muito importante a gente saber qual é a motivação. Ainda mais, não só em questões de compartilhar coisas pessoais, mas também compartilhar em coisas do nome do reino. Porque existem pessoas que compartilham as coisas, mas com as más intenções de mostrar alguma coisa. Olha só como eu participo das coisas da igreja, olha como eu sou assíduo, olha só como eu sou uma bênção. E não tem, às vezes não tem essa necessidade. Se você quer evangelizar, se você quer alcançar uma alma através disso, Deus vai ver e vai se agradar.
mas muitas vezes é a necessidade do homem se autoafirmar, a necessidade do ego do homem de se sentir importante, de sentir uma influência, de se sentir... ter uma fama, né? Construir uma imagem de santo, construir uma imagem de espiritual. Então, a gente tem que vigiar até nas coisas boas, porque o homem... Quando ele é louco, quando ele não tem equilíbrio, ele torna as coisas boas em coisas ruins. E Deus, ele vê isso no nosso coração, né? Ele sonda o nosso coração. É verdade. Mas a irmã Jennifer vai trazer, então, o caminho do sábio. Fala aí, irmã Jennifer. Então, né, o caminho da sabedoria, o caminho do sábio, aquele que tem temor em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, ele se torna alguém abençoado, porque ele faz no intuito de agradar a Deus, ele está sendo movido por Deus. Ele fica preocupado com aquilo que ele vai colocar nas redes sociais, ele vai manter o controle, o equilíbrio, que foi o que a gente citou. Ele vai fazer com que nada venha prejudicar, né, a sua vida, a sua comunhão com Deus, a sua vida cristã. Então, ele se torna alguém sábio. E para nós mantermos isso, nós precisamos ter o temor das coisas de Deus, que é o que a gente precisa ter aquele cuidado, né? O que está me motivando? Será que se eu colocar um versículo bíblico eu estou colocando para quê? Por quê? É para agradar a Deus? Eu estou fazendo de uma forma que me motivou a ler a Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia de fato para colocar algo? Então, eu acredito que o caminho da sabedoria, nós precisamos ter aquele temor, né, das coisas de Deus. Nós precisamos estar com Cristo e assim nós seremos motivados e conduzidos por Cristo, fazendo tudo para lhe agradar. E nós vemos que neste caminho da sabedoria tem né, o entendimento, que é a capacidade de nós termos, né, de compreender, de interpretar os ensinamentos do princípio divino, que estão escritos na palavra de Deus, né? Então, nós devemos ver as coisas com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. Inclusive, no capítulo de número do livro de Jó, se a irmã Samara puder ler para nós, só para a gente... Jó, capítulo 12 versículo 13. Versículo 13. Os irmãos que tiverem a Bíblia, leiam juntamente conosco. E participem também ali pelo chat, deixem o seu comentário também. Diz assim, Jó, capítulo 12, versículo 13. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Então, se nós tivermos esse entendimento do que nós vamos postar, do que nós vamos colocar, nós precisamos ver se está de acordo com a vontade de Deus. Claro, tem coisas que nós vamos colocar ali e parece ser muito bom, mas aí a gente acaba ficando incomodado com aquilo que nós postamos. E se está trazendo um desconforto para nós, o ideal é nós... será que agradou a Deus? Será que eu estou sendo motivado por Cristo? Será que Deus está se importando com isso? Então, tudo a gente tem que ter uma grande preocupação. Também tem a instrução, né? Que nós devemos ouvir a instrução, nós devemos confiar e fazer as coisas certas e ver se Deus, né, está se agradando de nós, porque assim nos torna feliz. Em Provérbios, no capítulo 16, versículo 20, a irmã Samara também vai estar lendo para nós. Capítulo 16, versículo 20, que diz assim: o que atenda prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, para nós nos tornarmos felizes, para nós nos tornarmos bem-aventurados, para nós permanecermos no caminho da sabedoria, nós precisamos, né, ser instruídos por Deus, nós precisamos confiar em Deus, até mesmo para postar algo que vá agradar a Deus. Além disso, também nós temos o temor, né? Mantendo a obediência para cumprir com as regras estabelecidas, que foi o que a irmã Juliane citou no início. Ter o equilíbrio, total respeito pela pessoa de Cristo, né? E pela doutrina cristã. Porque muitas vezes, o status é meu, eu posto como eu quero, o que eu quero, mas não se importa com a doutrina cristã, né? Com a doutrina da palavra. E em Salmos, no número de 111, verso 10, diz para nós... Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então, quando nós temos o temor do Senhor e nós obedecemos e cumprimos com as regras estabelecidas da nossa vida cristã, o respeito pelas coisas de Cristo, nós nos tornamos, né, bem-aventurados, que é o que a Bíblia fala neste livro. Também, como a irmã Juliane citou no início, tem a correção,
que é aquela coisa de se permitir ser corrigido, de se permitir ouvir as correções que vão nos levar a uma vida de obediência à vontade de Deus. E muitas vezes nós, por achar que eu já sou instruído, eu já tenho a sabedoria, então se eu postar isso aqui não vai dar em nada, nós acabamos, né, fazendo com que Deus venha se entristecer conosco. Mas se nós formos alguém instruídos, alguém com entendimento, alguém com temor e ser corrigido, Deus vai se estabelecer fazendo a sua vontade para nós postarmos algo que vai agradar a Ele. Em Provérbios, no capítulo de número 3, versículo 12, diz: Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, assim como o Senhor nos quer bem, Ele tem aquele prazer de nos corrigir, Ele quer nos corrigir, porque Ele quer o melhor para nós. E então, se a gente for olhar por caminho da sabedoria para agradar a Deus, Deus vai se responsabilizar pelos nossos atos e nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós praticamos o que é certo. Conforme a palavra, né? E é diferente da maneira que a gente enxerga as coisas. Porque a nossa razão, a nossa mente, ela tem um funcionamento que é o contrário da mente de Cristo. Então, a gente precisa submeter a nossa mente a Cristo, a nossa maneira de lidar com as coisas, a nossa maneira de ver as coisas, não só para aquele que se expõe, mas aquele que também enxerga, aquele que fala, aquele que vê. Porque, senão, a gente acaba cometendo algumas ações, fazendo algumas ações, achando que a gente está fazendo conforme a vontade de Deus, e influenciado pela vontade de Deus, mas é pela nossa razão. Nós, quando estávamos conversando sobre esse tema, foi muito importante, porque falou com a gente em primeiro lugar, né? Eu comecei a olhar para a minha carreira, eu comecei a olhar para o meu comportamento, né? E a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que se analisar, irmãos. Tem que observar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, as nossas ações. E a gente pediu perdão para Deus. A gente orou ali no pátio e falou: ai, Deus, tem misericórdia. Porque quantas coisas a gente faz dessa forma? E às vezes não se expõe, não tem redes sociais, né? Utiliza o WhatsApp, mas de maneira incorreta. Né? Até para dar indireta, uma utilização com uma ferramenta que é para se comunicar. Porque a gente representa alguém, a gente tem uma identidade. Nós, aqui não é a Juliane Jacques, não é a irmã Jennifer Oliveira, não é a irmã Samara Zanin, não. É uma representante de Cristo. Então, ela precisa, quando se apresentar, ela precisa falar sobre Cristo. Ela tem que mostrar que Cristo está nela, em que habita a palavra nela. Né? E de maneira correta. Porque senão a gente está mostrando uma identidade que não é do Senhor. E isso que é o grande problema. Porque a palavra de Deus também nos ensina que nós temos que ter com o nosso irmão, né? É verdade. O que é ter com o nosso irmão? É nós irmos lá e, olha, irmã Samara, eu não gostei dessa exposição. Quem sabe a irmã vigia na próxima postagem. Aconteceu já, né? Ou já aconteceu, fez, a gente já se corrige, né? A gente já se Às corrige. vezes eu posto algo e eu mando mensagem: Samara, o que tu acha? Eu postei tal coisa, eu vou tirar. E de próprio Deus, o próprio Espírito Santo está convencendo que aquilo ali não tá bom. Né? Porque eu fico pensando, tanta gente que olha meus status, eu fico, Senhor, qual a interpretação que as pessoas vão ter disso? E às vezes a gente não tá bem com Deus, a gente posta um versículo bíblico lá, mas tu ficou a semana toda sem ler a Bíblia, e aí tu compartilha um versículo porque tu quer construir uma imagem para ser aceito, né? Mas Deus está te vendo, Deus está nos vendo. E é por isso que Ele está falando conosco através desse estudo. Deus, a pessoa, quem nós temos que se importar de agradar ao Senhor, né? E buscar essa sabedoria. Porque o sensato, o sábio, ele busca, né, esse entendimento primeiro da palavra, esse entendimento do que é certo. E ele aceita a instrução, ele é ensinado como deve ser feito. Aceita a correção do que não deve ser feito, que tem que parar, com o temor, né, que é o respeito, é o zelo pelo Senhor, pela essa identidade de Cristo, quem a gente está representando. Então, isso é muito importante a gente ver nesses pontos que às vezes não é tão falados, né? Não é tão citados, mas que são importantes. A gente tinha estudado sobre isso, a gente ia falar até sobre dopamina, né? Sobre uma parte que a gente tem estudado, mas já foi falado isso no Retiro Geral, nós ficamos muito alegres que Deus estava provando o que a gente tinha pensado em falar, mas esses são pontos que também são importantes, porque às vezes
a ausência de exposição faz com que a gente se sinta melhor que o outro, mas a gente também tá no mesmo caminho. A gente precisa se converter, né? Tem uma participação da irmã Andressa. Glória Ela a Deus. botou assim: é interessante também sempre pensar se aquela postagem vai ou não escandalizar alguém. Às vezes desejamos postar algo com uma boa intenção, porém aquela postagem poderá gerar algum escândalo. Então, mesmo que seja com a boa intenção, evitamos postar para não acabar afetando a outrem. É que na verdade, o que acontece? Às vezes a gente acha que não vai escandalizar, né? E Deus fala que nós devemos cuidar, né? O que vai escandalizar o nosso irmão. Então, a gente tem que manter aquele cuidado, aquele equilíbrio. Então, o que acontece? A gente tem que vigiar em tudo. Porque nós somos cristãos, nós somos representantes, né, de Cristo. Nós precisamos, primeiramente, quando nós pegarmos o nosso celular, nós precisamos ter, né, em mente: Deus, hoje eu quero te agradar, hoje sempre eu quero te agradar. Então, me guia, né, pelos teus passos, me guia pelos teus caminhos, me guia no caminho da sabedoria. E o que eu for olhar, o que eu for postar, que venha a ser direcionados pelo teu Espírito. Claro que para isso nós precisamos estar no Espírito, ser conduzidos por Cristo. E fazendo assim, nós vamos agradar a Cristo. Então, a gente precisa ter esse cuidado até para não escandalizar o nosso próximo, né? Porque tem muitas pessoas que nos assistem e nós precisamos ser aquele sal, né? Aquela luz. Nós precisamos mostrar que nós somos guiados por Jesus. A irmã Ingrid também botou aqui um comentário. Glória a Deus, minhas amadas irmãs. Observamos que muitas vezes há os insensatos ocultos nas redes sociais. Exemplos: perfis fakes, acesso por outros usuários, filhos ou vizinhos e etc. Se praticarmos, cairemos na hipocrisia. É verdade, é um dos tópicos, irmã Ingrid, que nós íamos falar. A gente vai dar um intervalo, a gente retorna com esse assunto. Então, O irmão João Gabriel, nosso amado irmão, está aqui nos acompanhando. Ele viu a gente tendo alguns ataques de nervosismo, mas Deus dominou tudo, né? E ele estava rindo bastante aqui com a gente, graças a Deus, porque ele está nos auxiliando essa noite. Pedimos para que o irmão escolha um louvor, é ele que vai escolher hoje, irmão João, está sob sua responsabilidade. Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Cante. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo, então, terei vitória, verei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque mas eu bem sei. Nas tuas mãos, Senhor. Enquanto os músicos adoram ao Senhor, glorifique a Ele, porque Ele está vivo. Ele reina em nosso meio e Ele está aqui presente. A Tua presença nós sentimos neste lugar, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos concede. Oramanda, rabashura, baganda, rabaganda, rabaganda. Com toda a tua força, cante conosco, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Glória a Deus. Vamos apresentar então os irmãos que estão videologados conosco. Temos a irmã Ingrid, lá da Coronel Massô, a paz do Senhor, área Coronel Massô, Porto Alegre. Deus abençoe a irmã Ingrid. A irmã Jucirema Nascimento estava glorificando aqui durante o nosso estudo, né? Irmão João, irmão Marcos Miqueias, da sede internacional, irmão Genésio, paz do Senhor, Balneário Rincão, Santa Catarina, área Criciúma. Congregação Pedreiras, ele pede oração aqui, no final estaremos orando. A irmã Késia, paz, oração, união. O irmão Juan, lá da Coronel Massô, Deus abençoe. A irmã Vanessa Mendonça, paz do Senhor, ela também pede oração por ela, pela sua família, nós estaremos orando no final. A irmã Carol Nunes, lá da Coronel Massô, também. A irmã Alexia Barbosa, da área norte, Deus abençoe, irmã. O irmão Saul Vargas, Deus abençoe essa programação. Temos também a irmã Ágata, da Canoas Leste, na Guajuviras. Deus abençoe a irmã também. O irmão Anderson, da Vila Gaúcha, está nos acompanhando também. Deus abençoe. O irmão Matheus Macedo. A irmã Gleice, lá da área Tubarão. Nossa antiga líder. Que Deus abençoe. A irmã Viviane Jacques, da área Glória. Deus abençoe, irmã Viviane. A irmã Mari Vieira, estava aqui da área São Leopoldo Oeste. Deus abençoe, irmã Mari. A irmã Prisca, aqui da sede. Paz do Senhor, irmã. Deus abençoe. A irmã Esther, também da área Santiago. Deus abençoe, irmã Esther. A irmã Kimberly, da área Pioneira, também está conosco. Glória a Deus. Temos também a irmã Vitória Scheffer, da área Pioneira também. Deus abençoe, irmã Vitória. A irmã Angélica está conosco também. Temos a irmã Andressa também, que já participou conosco, da área Coronel Massô. O irmão Anderson Barcos, da área Alegrete. Deus abençoe, irmão. Irmã Rode também, daqui da sede internacional. Que Deus abençoe. Temos também o irmão Everton, dali da área Coronel Massô. Deus abençoe. Aleluia. A irmã Raquel Gonçalves. Glória a irmã a Deus. Helena Lemos, da área de Viamão. Glória a Deus. A irmã Tatiane Martins, lá de Tifton. Irmã Tatiane, Glória Deus a abençoe. Deus. Temos também a irmã Janaína, minha mãe, Deus Glórias a abençoe. Deus. Isso aí, mãe, tem que apoiar. E são esses os nossos videologados por enquanto, né? Glórias a Deus. E também o irmão Samuel, né, da Ah, Argentina. sim, nosso meu grande mandando amigo. mensagem. Deus abençoe, tá ajudando a gente. Deu dicas. A gente aceitou as dicas, né? Podem mandar, irmãos. É importante para a construção do estudo. Então, nós vamos estar comentando sobre que a irmã Ingrid nos passou ali, né? Falando sobre... Eu vou ler o comentário dela de novo para a gente recapitular. Tá. Observamos que muitas vezes há os insensatos ocultos nas redes sociais. Exemplo, perfis fakes, acesso por outros usuários, como filhos, vizinhos e etc. Se praticarmos, cairemos na hipocrisia. Verdade. Concordo. Irmã Ingrid, a gente ia tocar nesse tópico também. Das pessoas que utilizam, né, desses meios para ter informações, que até pregam contra isso, se indignam com quem não tem, mas utilizam. Não, até mesmo usam o seu profissional, né, para acompanhar a vida das pessoas, para utilizar de uma maneira não profissional, mas para o seu próprio entretenimento, né? Então, a gente vê o que está influenciando essa pessoa a entrar. E muito pior, eu vejo, né? Eu não dá para comparar o que é pior ou não, é tudo pecado diante de Deus, né? É verdade. Mas é muita hipocrisia mesmo de você utilizar de coisas, desses meios, né? Fake, usando de outras pessoas, para que você aparenta que é contra, aparenta que não é a favor, mas no fim das contas você vai lá e utiliza da mesma maneira. Então, às vezes, né? Algumas pessoas se expõem em utilizar desses meios, mas com seu perfil, mais ou menos ela está sendo sincera, sendo que ela é de verdade, está errado da mesma maneira. Mas é pior, né? Utilizar da hipocrisia.
E até acaba julgando, né, irmã Juliane e irmã Samara? Acaba julgando aquela pessoa que tem. Porque a pessoa não tem, mas vai ali, usa o seu meio, sua ferramenta, ou usa de amigos, ou usa do seu trabalho, para ficar investigando a vida do outro irmão e acaba julgando. Ah, mas o irmão tem cargo na igreja. Ah, mas o irmão canta na igreja. Ah, mas o irmão prega na igreja. E tem rede social. Mas o que você está fazendo ali também? Além de olhar o que não era para olhar e julgar aquele irmão que tem às vezes é a fraqueza do irmão, às vezes a gente não sabe se o irmão não tá conseguindo sair daquele meio, não tem, por mais Não que tem ore, por revelação, mais que né? busque, não tem uma revelação do que é de bom pra si, né? E aí acaba não tendo domínio e acaba fazendo com que as outras pessoas o julguem, né? Mas nem sabe se a pessoa não ora, não sabe se a pessoa não tá pedindo a Deus uma libertação, porque também isso é algo que precisa um ser processo, liberto, sim. né? Pra não desagradar a Deus. Então, a gente tem que manter muito cuidado, porque também é muito perigoso. E pode gerar consequências ruins. É verdade, é verdade. A consequência acaba que, às vezes, a gente... os irmãos que utilizam perfis fakes, enfim, ou de vizinhos e afins, como a irmã Ingrid falou, acaba vendo a outra vida como um entretenimento, né? Como nós já falamos aqui. E tudo que a gente faz gera uma consequência. Então, se a gente é insensato e se expõe de uma maneira errada ou faz críticas, enfim, acaba sendo insensato e acaba colhendo aquelas consequências erradas que faz, né? Então, quem não tem a sabedoria, né? O que nós iremos escolher? Ficar com a sabedoria ou ser um insensato? E nessa questão de consequências, os próprios estudos dizem que o excesso da tecnologia, né, gera ansiedade, gera estresse, gera improdutividade, atrasa o desenvolvimento do jovem, né, do adulto, enfim, traz também inseguranças, doenças mentais. Então, não gera só mal espiritualmente, né, mas sim o teu físico. Teu corpo físico. Se o mundo aí fora prega e diz que a tecnologia demais causa um dano, causa uma consequência, quem dirá nós que somos crentes e praticamos como insensato, né, irmãs? E às vezes até perdemos tempo, né, ali, né? E deixamos de fazer algo que poderia edificar a nossa vida espiritual. Porque estamos mais tempo na rede social, estamos mais tempo no WhatsApp, estamos mais tempo postando e nos preocupando em postar coisas do que estar numa comunhão com Cristo, né? Que é o certo a se fazer. Então, acabamos perdendo tempo. E aí, acaba surgindo esses problemas, né? Pelo fato de nós estarmos 24 horas ligados na rede social. Porque gera um vício. Isso. É um vício. É um vício. Precisa ser libertos, né? Foi Desse muito vício. linda a maneira que o pastor Humberto abordou, porque é o que acontece com o cérebro. O nosso cérebro, ele se acostuma, é um hábito. Você abrir o celular e ver se você tem mensagens e ver o que foi postado. Eu sou muito a favor da gente ter conhecimento, da gente estar vendo as notícias, estar por dentro das notícias, do que está acontecendo. Porque através das notícias também a gente vai ver o que está acontecendo no meio político, o que está acontecendo no mundo, né? De ficar atento para a volta de Cristo, isso é importante. Só que isso não tem que virar uma prioridade, não tem que virar algo que seja a prioridade do centro do nosso dia. A gente já acorda para a informação, ele já vai ver a informação. Acorda. Agradece porque, né? Acordou porque tá vivo, muita gente morre enquanto dorme. Louva a Deus, né? Faz o teu devocional, doa a tua vida em primeiro lugar ao Senhor. Lê a palavra de Deus. E isso é uma coisa, irmãos, que é um hábito. Tu vai transformar, é uma coisa que eu falei para as gurias. Tem coisas que a gente só vai mudar quando tirar de vez aquilo do teu hábito, do teu dia a dia. E eu posso falar dentro disso, assim, porque eu precisei receber essa libertação e a gente está nesse caminho de libertação. E eu precisei deixar o celular longe porque era muita informação. A gente, às vezes, faz parte de grupos da faculdade, né? Grupos também de outras coisas que nos gera algumas ajudas ali dentro do ID também, né? De conseguir doações. E é muita informação, né? Tem grupos também de vendas e coisas assim, e tu fica naquilo, tu fica vendo e gerando coisa.
E aí, quando vê, tu não conseguiu dar teu devocional pro Senhor, tu não conseguiu nem fazer os teus afazeres dentro da tua casa, né? Então, realmente é muito preocupante. E lembrando que um erro não justifica o outro. O erro de quem posta não justifica de quem critica e não posta. O erro de quem critica não justifica o fato de você postar. Então, a gente tem que ter essa análise do que a gente tem feito, do nosso comportamento, justamente para saber o que tem nos guiado. Porque quando a gente é guiado pelo Senhor, existe coisas que são para o bem, né? Após o Retiro Geral, eu postei alguns videozinhos ali e, nossa, teve um retorno muito bom. Um amigo meu, que não é cristão já há anos, desde a minha infância, ali comentou comigo sobre o vídeo, disse que tinha sentido algo diferente. Então, foi um meio de evangelizar. Também, pessoas me procuraram que não foram ao Retiro Geral, super arrependidos de não terem dado, né, aquele esforço para estar ali. Então, existe uma diferença de que a gente posta e gera algo para parte do Senhor e algo que não vai gerar, né, nada, não vai gerar algo bom, né? O fato de nós, né, como aconteceu com a irmã, de ter colocado algo que edificou outras pessoas, né? Então, para isso, nós precisamos, né, ser conduzidos, né? Eu vou postar isso, mas eu tô postando pelo simples fato de que Deus vai se agradar disso e em nome de Jesus, vai alcançar outras pessoas. Então, tem um propósito. O nome de Jesus foi glorificado, não foi o nome da irmã Juliane, ou não foi o nome dos pastores que estavam ministrando, mas sim de Cristo foi glorificado ali, que alcançou pessoas não crentes. Então, é esse o objetivo, né? De nós vivermos neste caminho em agradar a Deus. E é muito importante lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Então, as consequências é fato que nós iremos colher. Não tem como evitar não colher a consequência. Mas Jesus nos purifica desse pecado. Então, o que nós hoje vamos escolher? Ser insensato ou usar a sabedoria, ser uma pessoa sábia e usar adequadamente, enfim, as nossas redes sociais, o WhatsApp, enfim, né? Tudo isso para nós nos importar com o que Cristo pensa de nós, né? E a nossa grande preocupação no dia de hoje é fazer tudo para agradar a Deus, tudo para se envolver com as coisas de Deus, para que não venha, né, para que nós não venhamos sofrer depois com as consequências pelas atitudes que nós mesmos tomamos. Então, para isso nós precisamos manter o cuidado, a total vigilância, né, para que seja tudo agradável ao Senhor. Que sejam consequências boas, né? Exatamente, para que nada venha, né, fazer com que nós venhamos nos sentirmos, né, angustiados, aborrecidos, porque nós, mais uma vez, fomos influenciados pela nossa carne e fazemos algo que desagradou ao Senhor, né, que Ele merece ser agradado conforme as nossas atitudes. Que a influência da carne, né, irmãos? Estamos quase pro final, Concluindo já. A influência da carne é triste de falar, porque quem teve acesso a isso e errou, escolheu a loucura, sabe que algumas consequências elas acompanham a gente. Porque o que é a tecnologia, a exposição, o meio da comunicação? Tu tá informando, tu tá dizendo quem tu é, tu tá representando alguma coisa. E às vezes, dependendo do que a gente posta, o que a gente fala ali, a gente mostra, a gente constrói uma imagem para as pessoas, às vezes não é. A gente não é aquilo, nem um ponto positivo como negativo. Às vezes as pessoas têm um olhar negativo da gente e nem é aquilo, mas é porque você postou algo lá atrás. E aí, para encerrar com essa imagem, para acabar com isso, leva um tempo, né? O Senhor já até esqueceu, mas as pessoas foram não esquecem, atingidas, né? Ou foram depois que você envia um print, depois que você envia uma foto, vai parar lá no celular do terceiros e quartos e quintos, né? Por isso que a gente tem que vigiar até os grupos que a gente faz parte, que a gente encerre com aquilo que gera fofoca, que gera isso, sabe? Porque Deus já nos perdoou de coisas e a gente fica ali. É que fica registrado, né? E aí fica aquela marca para sempre. O maior registro, irmãos, o lugar onde a gente mais arquiva informação é no sério. É o sério. E aí dá ali para deletar,
né? Misericórdia. A gente não pode Processo, perder é um a processo. memória, né? Leva Tem como tempo. Aí perder as a pessoas memória. estão te olhando, tu nem sabe o Misericórdia de motivo. perder a memória. Mas acontece isso. Então a gente precisa vigiar. A gente tem que buscar a instrução e a correção para a gente vigiar no que a gente faz. Para a gente não fique nessa influência da carne. Né? E uma coisa que eu tinha falado para as gurias, que a gente tinha conversado, eu fui num retiro em 2019, fazer um retiro com uma irmã lá em Campo Novo. E Deus falou comigo que eu fugia do diabo e resistia à tentação. Eu invertia as coisas. E era muito nessa área, né, de exposição. Porque eu era muito tentada por essas coisas, né? E cada um sabe da sua dificuldade. E Deus pegou 3 pessoas aqui com esses pontos. E a gente não tem vergonha de se expor, porque a gente precisa buscar de Deus para se manter distante disso. A gente precisa buscar ser sábias, né? E entender que tem coisas que a gente não consegue lidar. A gente não vai conseguir resistir a essa tentação, né? De ver alguma coisa de alguém, ou né? De se expor. Então, é melhor que você não utilize, melhor que você se afaste, melhor que você não poste, melhor que você não olhe, melhor que você silencie. Sempre vai ter uma solução para o problema. A gente tem que resistir o diabo e fugir. Sai correndo da tentação. Foi o que né? o pastor Humberto falou no Retiro Geral. No finalzinho ali, ele falou sobre a dopamina, né? Que quando vier a tentação, a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo e parar. E não fazer. E não fazer. E Até não para não fazer. pecarmos, né? E não entristecermos. Então, nós devemos ir para a cruz, né? E Vai. a Bíblia fala, Corre né, pra sobre cruz. isso. A Bíblia fala. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós ver que a dopamina tá chegando perto, a gente sai Foge. correndo. E Foge só dela. os puros de coração verão a Deus. Então, você que está com uma maldade na hora de visualizar algo do seu irmão e criticar, e você que se expõe de uma maneira maldosa, né, você pare e analise. Olha, Espírito Santo, me convence do pecado, porque eu não vou ver Deus se eu tiver com impureza, se eu tiver com esse espírito, essa ação de Satanás, né, seduzido pelo pecado. Vamos encerrar? Amém. Amém? Amém. Isso. A gente espera ter conseguido transmitir, Mentiu porque o um pouco. nervosismo, né, é Nos ajudou um grande. Mas a gente vai se adaptando e glórias a Deus, né, pela essa escala do irmão Henrique, evangelista Henrique, nosso líder ali que nos escalou para estar aqui. Agradecemos por essa oportunidade. E eis-me aqui. Agradecemos a todos todos que que estão estiveram dialogados conosco conosco, ali, né? que participaram, que Deus abençoe cada um. Nós vamos estar orando Irmão João, também, muito né? obrigado, meu João. Ser uma bênção. Nós Glória a vamos Deus. estar orando também, né, pelos Os pedidos de oração. Verdade. E vamos cuidar, né? Vamos nos manter firmes com Cristo e nos importando com o que Cristo Nos está movendo no movendo. Senhor, existindo no Senhor, né, que não tem espaço para a influência da carne. Glória. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Fazer uma oração. Senhor Senhor, nosso Jesus, Deus nós te Pai, agradecemos, ó nós Deus, estamos pela presentes, oportunidade de Senhor, estarmos aqui, agradecidos, Senhor. por Nós estarmos te reunidos pedimos aqui, agora que o Senhor venha clamando alcançar pelo cada Espírito pedido de Santo, oração, Senhor, nos de cada convencendo do pessoa, pecado, Senhor nos Jesus, que convencendo do pediu, caminho Senhor. que Nos nós devemos convence de seguir. pecarmos contra Ti, Seguir nos no ajuda a caminho nos de mantermos Cristo, firmes, nos inteiramente ajuda a Cristo, guardar, Senhor, Senhor, guarda. aquilo que o Senhor nos ensina, tem Em nos nome de Jesus, ensinado. nós clamamos Nos a Ti, guarde, Santa Senhor, nos misericórdia. livra de pecar, Aquele Senhor, nos ajuda a permanecermos sobre fiéis a nós, Ti, Senhor. Nós estamos aqui porque nós precisamos ser convencidos, ó Deus, do pecado. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a permanecermos sendo fiéis até o fim, Senhor, porque o Senhor tem muito mais para realizar nas nossas vidas. Nós precisamos ser conduzidos por Cristo para fazermos tudo o que lhe agrada, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, a praticar a Tua vontade, fazer aquilo que lhe apraz, ó Deus. Nos ajuda a estar no centro da Tua vontade, Jesus, porque nós precisamos, ó Deus, nós dependemos disso, Senhor. E nós te pedimos, alcança cada pedido de oração, Senhor, e abençoa cada irmão, Senhor, que está recebendo essa oração, Senhor, aquele irmão que ouviu cada instrução, que cada palavra que falamos aqui, Senhor, o Senhor venha alcançá-lo, Senhor, o Senhor venha dar graça, Senhor. E venha abençoar a cada um, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ter um entendimento, nos ajuda a ter o temor, nos ajuda a ter, Senhor, a instrução, Senhor, nos ajuda a nos permitir, Senhor Jesus, ser corrigidos para permanecermos no caminho da sabedoria. Cumpra, Senhor, a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Cumpra a Tua vontade, Senhor, na vida de cada um que está escutando, na vida de cada um que está dialogado, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, na certeza que o Senhor
Senhor, ó por falta de Deus, sabedoria, está nos olhando e utilizamos quer de nos maneira orientar e incorreta. quer nos trazer Essa uma noite nós orientação, clamamos pela tua Senhor. ação, porque tu Nós és o clamamos Deus por dos Ti, deuses, Senhor, o sabendo que o dos Senhor senhores que proporcionou pode todas as coisas, sabendo que o Jesus, Senhor nós nos entregamos orientou, a Ti. Senhor, para este Olhamos estudo. para o Teu Vem sacrifício, sobre nós o Senhor, arrependimento do caminhamos, verdadeiro Senhor, em direção à Evangelho, cruz. Senhor, para pegarmos e falarmos ajuda, aquilo que lhe Senhor, apraz, bendito, para Santa vivermos graça, aquilo que Senhor. falamos. Em nome de Nos ajuda a Jesus, mudar os Senhor, nossos nos ajuda, hábitos. Senhor, a permanecermos Senhor, segundo a estar Tua mais ligados à Tua vontade. palavra, Fala conosco a menos cada dia, conectados com o Senhor. mundo, Nos ajuda a menos ser movidos conectados, pelo Senhor, Teu com a vida uns Espírito. dos Nos ajuda a sermos outros, conduzidos, mas Senhor, conectados com a Tua para te palavra, agradar, Senhor. Senhor, porque Nós diz a pedimos palavra que essa a noite, Tua ó Deus, vontade é tem boa, na tua perfeita e mão. agradável nas nossas vidas. Nome Nós de clamamos Jesus, a Ti, clamamos Senhor, a Ti, e nós te Senhor. agradecemos por mais uma live, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E é geração eleita. O nosso lema é... Deus na frente. Todo esse entusiasmo, né, das irmãs da Coronel Maçô. Fique aí com esse entusiasmo da irmã Samara. Ai. Paz do Senhor, irmã. Paz, Senhor. O nosso lema é